Olá, que Deus abençoe a todos. Estamos trazendo mais vídeo para o canal Os Milionários da Bíblia. Iremos gravar uma série de vídeos, tá? Falando dos milionários da Bíblia, como Desde de Adão. A gente vai também para Abraão e a gente vai para Ló, a gente vai para muitos homens da Bíblia, tá? Eu quero fazer aqui uma introdução dessa mensagem. Hoje eu quero falar a respeito de Adão, um dos primeiros milionários da Bíblia. Mas para isso eu quero falar sobre a substância amorfa. A substância amorfa, ela foi, ou seja, os pensadores na época do século XIX, ali nos Estados Unidos, quando desenvolveram seus milionários. E o Atlas de Wattles, ele também estudou sobre a substância amorfa e ele chegou a uma conclusão que essa substância amorfa, onde você coloca o seu pensamento, nessa substância ela imprime o seu pensamento no sentido de que materializa aquilo que você deseja, tá? Alguns estudiosos, como metafísico, eles falam que a substância, ela é o corpo de Deus. Deus está em todos os lugares, tá? Porque ele é onipresente, até no pensamento do homem. Há um texto na Bíblia que diz que assim como o homem pensa, assim ele é, tá? O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias da substância amorfa, a substância da qual todas as coisas são feitas. É uma substância que pensa, e um pensamento de uma forma nessa substância produz a forma. Substância, ela é pensante, uma substância que pensa, tá? Continuando, a substância original move-se de acordo com os seus pensamentos, cada uma das formas, mais o processo que você vê na natureza, é a expressão visível de um pensamento na substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela assume essa fórmula. Quando pensa em uma ação, ela faz ação. Foi desse jeito que todas as coisas foram criadas, tá? Todas as coisas foram criadas. Inclusive, continuando, eu estou aqui com um dos livros de um pensador que já falei, o Atlas de Wattles. Ele fala sobre a substância. Então eu quero falar sobre Adão, dos primeiros milionários, como Deus criou o corpo de Adão do pó da terra. Entre os 200 modelos de barro, tinha 8 modelos que eram específicos para formar vasos. Então Deus, ele pega do pó da terra, mas não foi qualquer pó, não foi qualquer terra. Ele pega o barro, uma argila, o melhor barro, e ele constrói o corpo de Adão, tá? E esse barro também, o corpo de Adão se torna uma substância pensante. Nós somos uns seres que pensamos. O mundo, as pessoas que estão no mundo também são seres que pensam. Então vivemos no mundo de pensamento. Então esses pensamentos, eles imprimidos na substância, ele produz aquilo que você deseja exclusivamente na sua vida financeira, tá? Fica comigo, não saia daí, tá certo? Fica comigo até o fim. Olha só o que diz: existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia e penetra e preenche todos os interespaços do universo, tá? Então Deus é o ser que preenche todo o universo, todo o espaço do universo. Essa substância, ela está em todos os lugares, ela dá fórmula, ela cria, tá certo? Continuando, um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Então, como é que as pessoas, eles criaram, eles formaram? Primeiro eles pensaram, primeiro eles criaram no seu pensamento, e depois essa substância, ela teve a responsabilidade de trazer a fórmula, tá? A criação na vida do homem. A natureza, o mundo foi criado através das partículas, através da substância a qual Deus, ele formou muitas coisas. Então, uma pessoa pode formar coisas em seu pensamento. Imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode provocar a criação de coisas que pensou, tá? Pode-se pedir que eu prove esta afirmação. E sem entrar em detalhes,
Respondo que eu posso fazer isso pela lógica e pela experiência, tá? Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante, e raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas que causa a formação das coisas que pensam. Então, isso aqui é o Atlas de Wattles. Ele foi estudar sobre essa substância na época que os Estados Unidos estava produzindo seus milionários. Então ele chegou a uma conclusão que essa substância, claro, ela existe, e essa substância, quando a pessoa imprime o seu pensamento nela, ela produz a fórmula. Para você entender também, o homem que ele escreveu A Mente Milionária, ele fala nessa seguinte forma: o pensamento, para você produzir ele, é como se você tivesse um computador, você tivesse uma impressora, e você desenhasse ali no computador e depois você imprimisse pela impressora. Então, pensamento de prosperidade, pensamento de abundância, pensamento de riqueza, que você imprime na sua mente e que você lança para a substância através do seu pensamento, ela vai dar fórmula de trazer para você tudo aquilo que você quer. Então, esse pensador chegou a uma conclusão. E também eu quero trazer para você aqui sobre como Deus colocou sobre o domínio do homem, o homem Adão, todas as coisas que Deus criou, ele entregou nas mãos de Adão, tá? O livro de Salmos, capítulo 8, o versículo 5, olha só o que diz: pois fizeste um pouco menor do que os anjos, mas de honra e de glória o coroaste. Então, Adão, homem, mas esse texto também é voltado para Cristo, como também o salmista vai falar a respeito do homem, tá? Pois o fizeste um pouco menor do que os anjos, mas de honra e de glória o coroaste, tá? Contudo, deste-lhe senhorio sobre as obras das suas mãos, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés, as ovelhas e bois, e também bestas selvagens do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que atravessa pelas sendas dos mares, o Senhor, ou seja, tudo que atravessa pelas sendas dos mares, Deus colocou sobre o poderio, sobre o domínio de Adão, certo? Como que Deus criou? Então, Deus criou um ser chamado Adão, que no Salmos 24, versículo 1 diz assim: minha é a terra e a sua plenitude e tudo que nela há. Então Deus entregou nas mãos do homem Adão todas as coisas e que ele dominasse, sujeitasse todas as coisas. Quero ler também aqui em Gênesis, o capítulo de número 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem do inexistente, o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda besta fera, sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Então Deus ele entrega nas mãos de Adão. Adão ele se torna o homem mais próspero da terra. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, chegou a atingir o nível de Adão. Por quê? Porque Adão, além de Deus criar ele, formar ele, entregou as coisas na mão dele, tá? Dentro do Éden, do jardim do Éden, tem um rio que passa, e esse rio divide-se em 4 braços, e esses 4 braços, um deles tem ouro, tá? Fora as pedras preciosas e todas as coisas que Deus entregou. Deus entregou o réptil, Deus entregou, sabe que os peixes, Deus entregou o gado, Deus entregou as ovelhas, Deus entregou todas as coisas na mão de Adão. Existem algumas pessoas, alguns pensadores e teólogos que também afirmam nas escrituras que Adão foi o homem mais rico da face da terra, tá? Salomão, ele tinha uma fortuna equivalente a 4,5 trilhões, tá? Então, existem alguns relatos que diz que o próprio Cristo irá superar essa riqueza
num dia só na Nova Jerusalém. Alguns cristãos, algumas pessoas que vão estar na Nova Jerusalém, vão igualar sua riqueza na riqueza de Adão, o primeiro homem da terra, criado do pó da terra. Sabemos que na terra, aproximadamente mais de 200 modelos de barro, e entre esses 200 modelos de barro, tinha 8 especificamente para fabricar os vasos, para fabricar certas coisas, e Deus pega esse barro e forma o primeiro homem, que chama-se Adão, que domina sobre todas as coisas, tá? Então, esta é a série Os Milionários da Bíblia. Os milionários da Bíblia. Adão se tornou um dos primeiros milionários da Bíblia. Ele morava no Jardim do Éden e tinha tudo o que ele queria. É uma pessoa que ele tem abundância, uma pessoa que ele tem prosperidade, tem riqueza, tá? Sabemos que se essa pessoa ela tem Deus no seu coração, que é uma fonte, essa fonte de riqueza, que é a substância, que também está no pensamento do ser humano. Então tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você almeja, você pode orar em cima, você pode mentalizar com o seu pensamento naquilo que você quer. Eu falei um pouco sobre a substância, a introdução no início do vídeo foi sobre a substância amorfa, que preenche, permeia todos os interespaços, inclusive o coração do homem, inclusive na mente do homem, tá? Vivemos em um mundo de pensamento, tá certo? Então se você, aquilo que você quer, você ora, ou então você visualiza, você pensa e vai em frente, porque foi assim que muitos homens da Bíblia, eles conquistaram seus milhões, tá? Eu vou trazer para você depois sobre a vida de Abraão, trazer sobre a vida de Ló, trazer sobre a vida de Moisés, Josué, enfim, dos reis da Bíblia que se tornaram milionários. Então, antes de você deixar de assistir esse vídeo, eu quero que você se inscreva nesse canal, tá? Mente Milionária, ou seja, os milionários da Bíblia, os milionários da Bíblia, tá? Aperte aí o joinha, dá um ok, compartilhe para muitas pessoas, tá certo? Fica aqui um forte abraço do Pastor Erasmo.